Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde para todos, porque ainda estamos no horário da tarde. Precisamos fazer essa alteração no nosso horário, por conta do decreto do governador desta semana, sobre o toque de recolher às 20 horas da noite. Então, por conta disso, nós antecipamos o horário do nosso culto. Então, estamos aqui nessa tarde para adorar ao nosso Deus. Que bom que você está aqui conosco nessa tarde. Os irmãos com certeza já estão se conectando também. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos juntos nesta tarde adorar o nosso Deus. Quero te convidar a ficar de pé. E eu quero iniciar lendo o Salmo número 1. Simples, mas totalmente profundo para a nossa meditação. E com certeza Deus, Ele tem algo para falar nos nossos corações neste dia. Salmos número 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor, Ele aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, queridos? Há um segredo. Toda a palavra de Deus, versículos, textos, existem chaves, existem segredos, princípios, para que nós sejamos abençoados. E qual é o princípio, o segredo desse Salmo número 1? Além de outros, mas eu quero destacar que nós precisamos meditar na lei, na palavra do Senhor, de dia e de noite. É isso que vai alimentar o nosso coração. É isso que muitas vezes vai nos fazer crescer na presença do Senhor. É isso que vai nos fazer ter um direcionamento daquilo que nós precisamos decidir. Todos nós, com certeza, precisamos decidir alguma coisa na nossa vida, alguma área que envolve a nossa vida. E a palavra de Deus, com certeza, ela tem o caminho certo para mim e para você. E que bom que você está aqui, nossos irmãos também acompanhando essa transmissão, porque nós vamos aprender a palavra de Deus. Sempre é tempo de nós aprendermos algo novo da parte de Deus. Você está animado para aprender algo de Deus? Amém, queridos? Muito bom. Então vamos orar. Feche seus olhos e peça ao Senhor que nesta tarde o Senhor possa falar ao seu coração. No momento em que nós já estamos aqui conectados com o Senhor, juntos, reunidos, e nossos irmãos em casa, que tudo que nós fizermos, o Senhor venha falar conosco nesse período. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos com alegria no nosso coração. Queremos bendizer o Teu nome, queremos Te exaltar e glorificar ao Senhor pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus pelas lutas, desafios, pelas alegrias e vitórias também. E aqui estamos novamente na sua casa, reunidos, ó Deus, para prestar um culto ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós queremos nos despojar de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Limpa, ó Deus, o nosso coração, os nossos pensamentos, para que a nossa oração, a nossa adoração possa chegar ao Senhor como um cheiro suave de toda a nossa expressão de gratidão e adoração ao Senhor. Ó Pai querido, que nossas vidas estejam no Teu altar, que as nossas vidas sejam consagradas a Ti, para que assim, ó Deus, possamos ouvir a voz do Senhor, porque sabemos que se nós queremos ouvir a voz do Senhor, precisamos caminhar na Tua presença, assim como esse Salmo número 1 diz, que nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e é isso que nós
nós estamos aqui, este é o propósito, que nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa manifestar o Seu poder nas nossas vidas, que Teu Espírito Santo toque no nosso coração, para que nós possamos, ao encerrar esse culto, ó Deus, possamos ter a certeza, a convicção que o Senhor falou conosco. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui na sua casa e nossos irmãos também acompanhando essa transmissão. Que realmente, ó Deus, todos nós sejamos edificados nessa noite e o Senhor seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E embaixo, no último versículo diz: o Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém? Que o Senhor seja o guarda da sua vida. Pode vir o temporal, pode vir o dia mau, mas é o Senhor que guarda a sua vida, guarda a sua entrada, guarda a sua saída. Amém? Vem o temporal.
que é a nossa proteção. Sabemos que temos um Deus que é o nosso refúgio em tempos tão difíceis, em dias tão difíceis, mas o Senhor, Ele é o nosso protetor. Ele guarda a nossa vida, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. Amém? Você crê nisso, meu querido? Pode aplaudir ao Senhor e pode se assentar. Amém, igreja. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Estava ouvindo esse louvor, irmão. A irmã Eliane, esposa do pastor Ricardo, enquanto isso, pode vir para cá, irmã Eliane, por favor. Lugar seguro, irmãos. Nós chegamos num ponto que, vou falar um pouquinho do que eu senti nesse louvor, né? Nós não temos lugar seguro mais. O único lugar seguro é aos pés do Senhor. Amém. De dia, o sol não nos amolesta, e nem de noite a lua. Isso é uma grande verdade, irmãos. Né? Se a gente olhar bem para tudo que está acontecendo hoje, nós vamos ver que o lugar seguro é aos pés do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos estar cada vez mais com os ouvidos abertos para entender aquilo que Deus quer de nós. Deus está falando, mesmo nessa pandemia, mesmo em tudo que está acontecendo, Deus está falando. Nós precisamos pedir a Deus que os nossos olhos espirituais estejam abertos, para que nós possamos entender o que Ele quer de nós e o que nós devemos fazer. Amém. É isso que eu senti aqui, fortemente no meu coração. Pastor Ricardo, pastor Rodrigo, por favor, aqui para cima. Irmã, esposa, companheira fiel, não só na vida, mas também na fé, submissa à vontade de Deus, participantes do plano de Deus, guiadas por Deus, pacienciosas, presente de Deus na vida dos maridos e na igreja, prontas para o serviço, guerreiras, mão direita dos seus maridos. Papel incontestável, irmãos, tem a esposa do pastor, porque elas doam as suas vidas para o reino. E o que é doar a vida para o reino? Doar a vida para essa causa é simplesmente um ato de desprendimento, renúncia e entrega por amor a Deus e à igreja. É isso que é a esposa de um pastor. Alguns predicados que eu coloquei aqui, que eu pesquisei e achei, que representa a esposa de um pastor. Hoje é dia da esposa do pastor. E hoje aqui nós estamos representados pela irmã Eliane, pela irmã Juliana, né? E queremos dizer que vocês são uma bênção para nós aqui nessa igreja. Realmente, acho que posso aqui falar em nome da igreja, dos irmãos, né? Os pastores dependem muito de suas esposas, né? E vocês têm sido companheiras, vocês têm sido isso que nós lemos e muito mais. Por isso eu gostaria agora, nesse momento, de orar por vocês, né? No mês de março, todo ano, celebramos o dia da esposa do pastor, e agora eu queria orar com vocês. Senhor Deus e Pai eterno, nesta hora, Senhor, na Tua presença nos colocamos, ó Deus, e eu venho aqui, Senhor, como mensageiro dessa igreja agora, nesse momento, colocar, Senhor, a vida da irmã Juliana e da irmã Eliane diante do Senhor. Ó Deus, eu venho também, Senhor, dizer ao Senhor que elas são uma bênção na nossa vida, nesta igreja, Senhor, e na vida dos seus esposos. Pai, peço ao Senhor que continue sustentando suas vidas, Senhor, dando sabedoria, dando paciência, Senhor, para que elas possam, ó Deus, junto com os seus esposos, fazer a obra que o Senhor concedeu ao casal, Senhor, diante do teu povo. Abençoa, Pai, livra do mal, Senhor, livra da mão do inimigo, Senhor, livra, Senhor, de todo o mal, Pai. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, sara, Senhor, cura a vida das esposas, Senhor, e também dos pastores, livra, Senhor, proteja, Pai, para que o inimigo não toque, Senhor, e que eles possam ter liberdade plena
para realizar a tua obra, Senhor, nesta igreja e neste mundo. Oro agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora eu vou passar aos irmãos uma pequena lembrancinha aqui da igreja, tá, irmãos? Para a irmã Eliane, uma lembrancinha, e para a irmã Juliana, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Aplaudir as irmãs aqui. Amém. Parabéns, irmã Juliana, irmã Eliane, que Deus continue abençoando suas vidas, sempre junto conosco no ministério pastoral, que é um desafio todos os dias. Que o Senhor possa a cada dia guardá-las e protegê-las. Queridos irmãos, eu quero só reforçar um recado sobre a Semana da Compaixão. Nós temos o hábito, o costume de todo mês trazermos 1 quilo de alimento para fazermos as cestas básicas. E eu quero, mais uma vez, todo mês, pedir a ajuda, a colaboração dos irmãos. Antes nós falávamos Domingo da Compaixão, mas como agora só alguns irmãos podem estar aqui no culto presencial, então nós colocamos esse nome para ficar mais coerente, né? Porque os irmãos têm o hábito também de vir durante a semana, trazer o quilo de alimento, deixar lá na secretaria, ou fazer a transferência bancária, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração sempre vai ser bem-vindo. Quero falar aos irmãos que com a ajuda, quando nós trazemos 1 quilo de alimento, abençoa muitas vidas, muitas pessoas. E sabemos que estamos passando por um período muito delicado, né, no Brasil, no mundo inteiro. E, de repente, para você que está aqui ou nos assistindo, também esteja difícil a situação da sua casa, mas eu acredito que se nós fizermos um pouquinho, cada um, muitas pessoas podem ser abençoadas. Mensalmente a gente coloca um relatório simples ali no WhatsApp da igreja, para os irmãos terem uma noção de quantas pessoas a gente está ajudando. Eu não posso divulgar nomes e nem foto das pessoas. Por quê? Porque senão, de repente, constrange alguém. Mas a gente pede esse voto de confiança que todo alimento que você traz está sendo direcionado para aquelas pessoas que precisam, tá bom? Então, a gente conta com a ajuda dos irmãos, vamos continuar com esta missão que é amar ao próximo, né? A gente ama ao próximo falando, mas também agindo. Então, a nossa igreja sempre foi uma igreja atuante e, com certeza, vai continuar fazendo a obra do Senhor, tá bom? Quero deixar aqui sempre registrado a nossa palavra de gratidão aos irmãos por entenderem essa nossa missão e por trazerem também o seu quilo de alimento, ou como eu disse, fazendo a sua transferência, que Deus possa multiplicar na sua vida e abençoar a sua casa, a sua família, tá bom? Então, esses eram os recadinhos. Agora nós vamos passar para um momento de dízimo e de oferta. Nós também temos aí 3 formas, né, de fazer este ato, que é através do envelope, da transferência bancária e também do cartãozinho que está na maquininha de cartão, que está lá atrás, caso o irmão sinta a vontade de fazer isso nesse momento, tá? O versículo que eu quero deixar aos irmãos é Malaquias 3:10, aonde diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Eu estou usando óculos, mas não é tanto assim, né? Vamos olhar aqui. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu tentei ler, né, à distância, mas o óculos ajuda, mas eu vi que não faz milagre, é só Jesus, né? Mas a gente gosta, né, de sempre trazer aqui um versículo, um contexto bíblico, reforçando esse nosso ato de trazer o dízimo, a oferta,
que nós precisamos fazer diante da palavra do Senhor, porque é um ato que nós precisamos ter de reconhecimento que Deus tem nos abençoado, que Deus tem cuidado de nós. Como eu disse, mesmo diante de tantas lutas que o nosso país, escute bem, não é só você, né? Mas o país inteiro passa por dificuldades, mas ainda assim os filhos de Deus, com certeza, jamais serão desamparados. Deus cuida de nós. E de repente, se você está desempregado, continue orando. Esse é o benefício, essa é a bênção de nós sermos filhos de Deus e crermos que o Senhor há de abrir portas para cada um de nós na área que nós precisamos. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas e consagrar as nossas finanças a Deus. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos reunidos, mais uma vez, queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Na verdade, ó Deus, se nós pudéssemos contar, seriam muitas bênçãos que diariamente o Senhor tem derramado sobre nós e nossas famílias. E por isso, ó Pai, esse momento de dízimo e oferta, reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem suprido a nossa necessidade, que o Senhor tem nos dado a provisão. Por isso, ó Deus, que nós possamos continuar nos submetendo à Tua palavra, obedecendo ao Senhor, sendo fiel, ó Deus, àquilo que a Tua palavra nos ensina a fazer, e inclusive nesta área do dízimo e da oferta, que nós possamos também continuar sendo fiéis ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel conosco todos os dias. Por isso, ó Pai, venha abençoar a vida do Teu povo, venha multiplicar nos nossos lares, para que nós possamos ter os recursos para comprar o alimento, para pagar as contas, para ter, ó Deus, o pão sobre a mesa. Ó Pai querido, quantas pessoas estão necessitadas de um pão, de um alimento, de uma comida dentro da geladeira, Senhor. Nós vemos muitas vezes nas reportagens de televisão, pessoas que abrem a sua geladeira e ali só tem uma garrafa de água, um restinho de arroz, ó Deus. Tem misericórdia dessas vidas, que o Senhor venha ajudá-las, ó Pai, e que nós como igreja também, através desse ato da Semana da Compaixão, possamos estender as nossas mãos e ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades. Tudo isso, Pai, é reconhecimento nosso, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos dado a provisão. E se porventura algum irmão, alguma irmã está desempregado, está passando por dificuldades financeiras, nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que abre portas, nós cremos num Deus que faz as coisas acontecerem, ó Pai. E assim nós suplicamos a Ti, que venha cuidar do Seu povo também na área financeira, que nada nos falte, ó Deus, e que o Senhor continue suprindo a nossa necessidade, que seja assim na nossa família, aqueles que fazem parte do nosso contexto e da nossa igreja também, que haja sempre o alimento nesta casa, para que nós possamos ajudar outras pessoas, que possa haver sempre o recurso financeiro, para que a Tua obra continue avançando, Senhor. Dá-nos sabedoria, como diretoria, para administrar esses recursos e fazermos a Tua obra, continuarmos, ó Deus, sendo um farol neste bairro, continuarmos sendo um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Abençoa as nossas finanças, os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Dá-nos sabedoria para administrar esses recursos, Pai. Seja um salário, seja aposentadoria, seja aquilo que for, ó Deus, que o Senhor continue abençoando os Teus filhos. Oramos, ó Pai, confiados na Tua infinita graça e na Tua infinita misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você pode se levantar, que você faça dessa canção aí a sua oração. Que a bênção do Senhor, ela se estenda para a sua vida, para a vida de sua família, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. E que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua geração. Então que você faça desta canção uma oração para que o Senhor cuide do seu lar. Amém.
gerações, sua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém. Diga que as bênçãos, que a bênção se derrame. Ore pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelos filhos dos seus filhos. Que a bênção do Senhor se estenda por toda a sua geração. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é contigo. Amém. Levante as mãos e cante amém, crendo que o Senhor é contigo, crendo que o Senhor é com a tua geração. Amém, amém, amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Que a bênção do Senhor ela se estenda por toda a sua geração e guarde você de todo mal, de todo perigo. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor e crer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
deixou faltar nada. Porque Ele deu tudo. Pois tu Obrigada, Deus. tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu.
Jesus, vamos orar para as pessoas que estão com Covid. Temos o pedido do Marcel, pessoa que está com Covid. Vamos orar pelo irmão de Elson, que é esposo da Azuleide, que está internado, esperando uma intervenção cirúrgica, não foi operado ainda. Vamos orar também, vou lembrar da minha tia Rosa, que está internada também no hospital, ela teve um AVC. E coloca os demais pedidos, também o Marcelo, que é esposo da Elaine. Mas coloca o seu pedido, você que está na sua casa também. Vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor, nesse mesmo espírito, crendo que o Senhor atende as nossas orações. Senhor nosso Deus, nesse momento, Deus, que muitas pessoas estão com Covid, estão nos hospitais, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do nosso povo, das pessoas, do mundo, da nossa cidade, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, humildemente, crendo, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso. Visita cada um dessas pessoas que estão internadas, ó Deus. Visita os profissionais de saúde, Deus. Traga proteção, traga vacinação, traga solução, Deus. Abençoa aqueles que estão afetados no seu trabalho, no seu emprego, por causa dessa crise, da pandemia, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, ó Deus. Abençoa o irmão de Elson, que está lá no hospital nesse momento, está aguardando a cirurgia. Abençoe ele, a irmã Zuleide e todos os familiares. Nós queremos pedir que o Teu poder e a Tua graça, Deus, alcance ele nesse momento, que ele possa sentir a paz de Deus, Pai, nesse local, Deus, nesse momento difícil, Deus. Também eu oro pela minha tia Rosa, que está internada com AVC lá no Hospital Taipas, Pai. Em nome de Jesus, também visita ela nesse momento. Visita a vida do Marcel, que está com Covid, Deus. Visita a vida da Jéssica, uma jovem que também está internada agora com Covid, Deus. Abençoe, Deus, também o Marcelo, esposo da Elaine. Mas nós oramos por cada um dos pedidos, aqueles que eu não estou citando nesse momento. Mas são muitos amigos, irmãos nossos, que de repente estão com Covid, Deus. Nós pedimos a restabelecimento agora, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, tira a tristeza do coração, a nossa ansiedade. Nós ficamos preocupados nesse momento. Nós queremos que o Teu Espírito Santo possa tirar a tristeza, a preocupação dos corações, daquelas pessoas que estão em casa agora, que não podem sair, ó Deus. Em nome de Jesus, venha com unção de alegria, Deus. Venha com a palavra de poder sobre cada uma dessas vidas, Pai. Renova a nossa esperança, Deus, de dias melhores. Renova sobre aquele que está com dificuldade no seu trabalho, no seu emprego, aquele que está preocupado, que não sabe como vai lidar com essa situação essa semana, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos humildemente, não porque merecemos, mas porque precisamos da Tua graça, e nós confiamos, Pai, no Teu glorioso poder, ó Deus. Abençoa a vida espiritual da nossa igreja, Deus. Muitas pessoas hoje não podem estar nas igrejas, Pai, mas em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance cada coração, cada pessoa que está ouvindo, Deus, que está acompanhando essa transmissão, Deus, que o Espírito Santo fale a esse coração, que ninguém venha a esfriar espiritualmente, mas que a nossa fé seja fortalecida. Abençoa as nossas famílias. Alguém aqui está preocupado com o seu familiar, ó Deus, está preocupado com a questão da segurança, da saúde, mas protege a nossa família, Deus. Protege nossos filhos, pais, irmãos, parentes, em nome de Jesus, Pai. Aquece o nosso coração, ó Deus. Por demais pedidos, por emprego, por questões emocionais, por outros problemas de saúde, nós colocamos na Tua presença, Deus. Vai agindo, Deus, vai atuando, Deus. Espírito Santo, o Senhor sabe aquilo que está em nosso coração. De repente não sei todos os pedidos, de repente não posso expressar tudo aquilo que o povo precisa, mas o Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. Ó Pai, traga alegria ao nosso coração em meio a essa situação difícil. Nós possamos adorar ao Senhor, nós possamos crescer em nossa fé, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família e o nosso povo, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e nós clamamos. Como nós cantamos, nós rendemos a Ti, ó Deus. Nós não podemos esperar de outra pessoa, de outro Deus, a não ser do Senhor. Rendemos o nosso coração a Ti neste momento. E nós confiamos que o Senhor está agindo em meio à crise, em nosso coração. E enchendo a cada um de nós de paz, de alegria, de amor e de esperança, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos e Te adoramos. Amém. Irmãos, pode se assentar. Amém, glória a Deus. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Queria orar com os irmãos mais um momento. Feche seus olhos. Agora peça pela palavra do Senhor.
que realmente tudo que nós já ouvimos, vimos e já fomos abençoados, que o Senhor continue nos abençoando. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, querido Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença para bendizer ao Senhor. E agora, diante da Tua palavra, ó Deus, que nós vamos ler e meditar, que realmente o Senhor fale ao nosso coração de uma forma muito especial, Deus. Estamos aqui na Sua casa, outros irmãos nos acompanhando na transmissão. E nós queremos, ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Mesmo numa situação tão difícil como o mundo atravessa, como todos nós também estamos envolvidos, Pai, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Diante de tantas situações e vozes que ouvimos durante a semana, de pessoas, de circunstâncias que acontecem, nós precisamos alimentar o nosso coração com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos receber a Tua palavra nessa noite. Que o nosso coração seja um solo fértil, ó Deus, para a Tua palavra ser semeada e assim dar frutos, ó Deus, e o Teu nome ser glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom que estamos aqui juntos, nossos irmãos estão nos acompanhando nessa transmissão. Uma grande alegria. Christian, está tudo certo aí com você? Graças a Deus. Christian está aqui com a gente essa tarde. Foi hoje, né, Christian? O número dele do celular foi hackeado. Então, a gente tem que ficar esperto com tudo isso, né? E esses são os desafios. Olha só, o Christian passou um desafio hoje. E nós passamos os nossos desafios durante a semana. E talvez iremos passar alguns desafios nessa semana que está por vir. Mas a palavra de Deus, ela sempre está disposta a nos ensinar. O Senhor, o Espírito Santo, com certeza sempre quer nos ensinar algo especial. E hoje, assim como todos os domingos temos sido abençoados com a palavra de Deus, hoje não será diferente, porque nós queremos falar com os irmãos sobre ter uma maturidade em meio à dificuldade. Nós, como dissemos, estamos aí atravessando dias de lutas, dias difíceis, dias complicados, cada um na sua área, seja profissional, familiar, financeira, acadêmica. Essa semana mesmo, nossos filhos agora retornaram às aulas online, aqui na igreja, né, essa questão do culto presencial, o decreto que o governador declarou essa semana, do toque de recolher às 20 horas da noite, ou seja, nós estamos sendo aí bombardeados por várias situações, várias questões que precisamos lidar, e nessas situações é que nós precisamos amadurecer. E às vezes nós temos que amadurecer rápido, porque nem sempre nós estamos prontos para lidar com algumas situações. Eu não sei você, mas eu me deparo com muita gente que não está pronta para lidar com os desafios da vida. E por ela não estar pronta, por ela não estar preparada, às vezes, no bom sentido da expressão, ela enlouquece. Ela se perde no caminho dela. Ela esquece qual é o seu alvo. Ela esquece quem é o seu Deus. Ela esquece para onde ela estava indo. Ela esquece quem ela é. Nem todos estão prontos e preparados para lidar com algumas situações. É por isso que nós, como cristãos, precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender, porque a palavra quer nos ensinar, é aprender, porque por mais que você diga assim, não, eu já sei um monte de coisa, pastor, eu já fiz curso disso, eu sou formado naquilo, sabe, eu já tenho uma experiência longa na minha vida, mas ninguém sabe tudo.
Tanto é que esta situação que nós estamos vivendo, própria dita do coronavírus, essa pandemia, porque chama pandemia, porque não é só em Vila Diva, não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é uma pandemia, é no mundo inteiro, o mundo todo, todas as nações estão passando por isso. E nós estamos aí, desde o ano passado, lidando com isso. Eu me recordo, ainda estava conversando com o pastor Ricardo, o irmão Disseu, antes do culto, que o ano passado, nesta mesma época, no mês de março, estávamos anunciando que os cultos seriam somente online. Ou seja, através da transmissão. Eu estou feliz que os irmãos estão aqui, viu? Por mais que você olhe assim, mas lá atrás, o ano passado, em 2020, estava só eu, pastor Ricardo, a equipe de louvor, os meninos lá da multimídia, né? A equipe da recepção, do estacionamento, alguns irmãos, nem todos, alguns que dava para contar nos dedos. Mas o ano passado, estávamos assim, lidando com essa situação, que foi nova para todo mundo. E ainda está sendo. Não pense você que já estamos acostumados com tudo. Porque quando a gente liga a TV, cada hora é uma notícia. Cada hora você ouve uma coisa. Essa semana que passou, né? O governador disse, olha, 20 horas toque de recolher, ninguém na rua. Esses próximos 15 dias, naquela época ele falando, lockdown. Então, sabe, é algo novo que a gente tem que saber administrar diariamente, que a gente tem que aprender a viver com isso. E que a palavra de Deus nos ensina a viver essa vida, a gente amadurecer com ela, ainda que você amadureça rápido demais. Mas o fato é que a gente tem que amadurecer. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. Ou vai, ou vai. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente também precisa entender que espiritualmente nós também precisamos amadurecer. Nós também precisamos crescer. Porque se você não estiver maduro para lidar com as situações da vida, e não estou dizendo que você sabe tudo, que a gente sabe tudo, a gente está aprendendo, eu acabei de falar isso, mas no mínimo você tem que ter uma estrutura espiritual para poder vencer os desafios da vida. Você tem que ter no mínimo uma certa maturidade para encarar as situações da vida. Porque senão você perde até mesmo a sua fé. Porque senão você desiste de orar. Porque senão, olhando para essa situação do mundo inteiro, a gente vai desanimar e dizer, olha, não tem mais jeito, o que nos resta é morrer mesmo. Mas não é assim. Nós cremos que Deus está no controle da nossa vida. Nós cremos que Deus, Ele governa céus e terra, amém, meus irmãos? Nós cremos nisso. Ainda que a situação esteja difícil. Quando eu olho para a palavra de Deus, em vários momentos vai mencionar que havia um período, uma estação, algum momento, a população, aquele país, aquela nação, estava passando fome. E várias vezes ali Deus precisou levantar um homem, um personagem bíblico, para fazer um milagre, para restaurar a nação, para Deus cuidar daquelas vidas que estavam lá naquela época, mesmo numa situação onde a Bíblia declara que aquela nação, aquele momento, a terra estava com fome. Não é só hoje que a gente vê pessoas morrendo de fome. Mas naquela época também morria muita gente de fome. Uma situação que eu me lembro claramente disso, é quando José, ele se torna aqui, né, pontuando algumas situações da vida dele, quando ele se torna o governador do Egito, os seus irmãos vieram
da terra onde eles estavam até o Egito para comprar alimento, porque onde eles viviam não tinha. Então, desde lá daquela época e desde sempre, a terra passou e passa por problemas, por dificuldades. O ser humano, cada dia, cada época, cada estação, cada momento, tem enfrentado dificuldades. Nós não seremos diferentes, mas nós precisamos crer no Deus da Bíblia. Nós precisamos estar firmes espiritualmente. Nós precisamos, amadurecer com o tempo e olhando para o que Deus quer nos ensinar para enfrentar e vencer os problemas da vida. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, se você tiver sua Bíblia, pode abrir, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Queridos irmãos, o que Deus mais deseja de nós é que a gente amadureça. Na verdade, a nossa vida cristã, cada etapa, ainda que seja difícil que você esteja vivendo, é um período, é uma situação para você amadurecer, para você crescer com ela, para não você perder a sua fé, não você abandonar a igreja, não você abandonar a Deus, não você deixar de viver com a sua rotina de oração, leitura da palavra, não. Na verdade, as lutas, os desafios, eles nos devem levar para o crescimento espiritual, para o amadurecimento, para estarmos mais próximos de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam a vida cristã. Porque elas passam algumas dificuldades, falam, olha, eu não mereço estar passando por isso. Então eu vou seguir o meu caminho. Olha, há 10 anos atrás eu me converti, eu me batizei, eu ia na igreja, eu dava meu dízimo, mas a minha vida não melhorou, então eu vou deixar Deus de lado. Acontece. Tem pessoas que vivem nessa infantilidade, não tem outra palavra. É uma infantilidade, porque elas não sabem administrar a situação que elas estão vivendo. Entendam bem o que eu disse há pouco tempo atrás, a gente não sabe tudo, mas se a gente abrir mão e abandonar tudo, como é que a gente vai seguir em frente? Como é que nós vamos realmente viver aquilo que nós cremos, que Deus tem o melhor para nós? Se a gente abrir mão de tudo, como é que a gente vai viver aquilo que a gente sempre acreditou, que Deus cuida de nós, que Deus nos dá a provisão, que Deus nos dá uma orientação? E não é feio para ninguém dizer, às vezes, que não sabe o que fazer. Porque, como eu disse, ninguém aqui é adulto espiritualmente suficiente para dizer, eu sei tudo. Eu sei como lidar com isso. Não é? Quantos de nós, se a gente recordar de algo tão simples, que nós viemos da barriga de alguém, da nossa mãe. Nós nascemos de alguém. E aí, você, quando nasceu, o primeiro som que ouviram de você foi qual? O choro. Alguém, o seu pai, sua mãe, se presenciaram lá, não, a sua mãe presenciou, né? Mas eu digo o seu pai, às vezes naquela época não tinha essa oportunidade que hoje os pais têm de entrar, né, no centro cirúrgico.
Mas sua mãe ali, quando você saiu da barriga dela, ela ouviu você já falando palavras? Não. A mãe ouve o neném dizendo: mamãe, que alegria estar aqui com você. Não. Foi aquele choro primeiramente. Depois, né, a gente vai crescendo, nós vamos crescendo. Os primeiros passos, a papinha, os tombos que nós levamos, e a gente vai crescendo. E aí quando a gente acha que sabe tudo, que já estamos lá na idade de adulto, na verdade a gente não sabe nada. Estamos aprendendo com a vida. Eu trouxe aqui, eu queria exemplificar esse momento, né? Porque quando a gente é criança, a gente lida com algumas situações. Quando a gente é adulto, nós vivemos outros momentos. Quando a gente é criança, a gente escolhe algumas coisas. Quando a gente é adulto, nós passamos de fase, nós escolhemos outras coisas. E aí, só para simbolizar esse momento, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente ter ideia de que essas fases, elas fazem parte da nossa vida e que não adianta, nós vamos ter que crescer. Olha aqui, eu trouxe aqui um jogo de dominó de criança, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ó, caiu até uma peninha. Uma peteca, brincadeira de criança, não é isso, gente? Quem já brincou de peteca aqui? Olha, bastante gente. Um carrinho, né? A gente brinca com essas coisas quando nós éramos pequenos. Eu ainda brinco com o Felipe, né? Não tem jeito. Você brinca lá, Hélito? A gente brinca, né? Faz parte. Ó, Lívia. Eu falei, Lívia, escolhe uma boneca bem bonita. Aí ela escolheu essa aqui, a Frozen. Quando a gente é criança, nós gostamos de encher bexiga. Não vou falar para os irmãos encher, que vocês estão de máscara, né? E não pode ir. Eu vou pôr algumas coisas aqui. Essa aqui você brinca? André, você brinca? Ah, ainda brinca, né? Um controle de videogame, ainda alguns adultos brincam, né? Quem gosta de doce aí? Levanta a mão, deixa eu ver. A Sandra não gosta muito, né, Sandra? Ela gosta mais de salgado. Eu trouxe aqui, ó, um chocolate, bala para as crianças, viu, Vera? A Isa vai ganhar, todos vão ganhar aqui o chocolate. Agora, são algumas coisas de criança, ainda que a gente é adulto, ainda brinca de videogame, come um doce, uma bala, né? Ainda a gente curte essas coisas. Mas quando a gente passa para a fase adulta, o que é que a gente faz? Aquela menina que brincava de boneca, ela agora passa o quê? A passar o quê? Maquiagem, né? Que passou da sua idade. Os homens que brincavam de carrinho, agora, vamos pegar, por exemplo, um exemplo de jovem, né? Gosta de passar um perfume, porque acha que é importante. Principalmente os solteiros, né? Fala assim, ó, vai que tem alguma moça lá, né? E eu ganho ela pelo cheiro, olha só. Porque a criança não tem essa maturidade, né? Vou passar um perfume aqui. Ainda que as menininhas hoje, né? A gente vê os brinquedos, tudo. Tem algumas coisas para isso, né? Para as mocinhas. Mas, na verdade, existem fases. As mulheres, ó, usam perfume. Os homens gostam de ver um jogo, né? Eu trouxe um controle de TV para lembrar que a gente gosta de um futebol, né? Cadê os homens? Gostam de futebol? Ô, Wilson, e o São Paulo? Você gosta, né? Saulo, você também é São Paulino, Saulo? É também? Ixi, mais um São Paulino para a nossa igreja aqui. Tá cheio, né? Os homens, né? Ó, a gente brincava de carrinho. Agora a gente quer uma chave de carro, de verdade, não é isso?
É assim a nossa vida, meus irmãos. Eu trouxe aqui algumas frutas. Por quê? O doce é bom, mas a gente sabe que se comer muito faz mal. E o que é saudável? A fruta, uma banana, uma laranja e uma maçã, não é verdade? Nem todo mundo gosta, mas é mais saudável que um doce. Queria fazer aqui uma brincadeira que antes de sair, o Felipe falou assim, pai, quem que você acha que vai ganhar? Quem gosta mais de doce ou de fruta? Eu queria ver aqui. Quem gosta mais de doce do que fruta? Levanta a mão. Levanta assim, porque às vezes aqui vocês vão ficar assim. Quem gosta de mais fruta? Ó, tá difícil decidir, hein? Tá difícil, né? Mas qual é o mais saudável? A fruta. Né? Agora, vem cá, deixa eu ver, pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Irmã Jacira, vem cá, Jacira. Irmão Christian, vem cá também, um homem e uma mulher. Escolham aqui hoje o que você pegaria para você, de qualquer coisa que está aqui na mesa. Tivesse que levar hoje, se tivesse, tá? Levar, não vai levar. Não estou prometendo nada. Se tivesse que levar, tá? Vamos pensar assim, porque senão, ó, se você escolher o bonequinho do feio, aí ele vai ficar bravo comigo, né? Mas se você tivesse que levar, você está pensando aí, hoje, na sua idade, do que você precisa, do que você realmente necessita, o que você escolheria daqui? Pode pensar. Christian, você é a mesma coisa. O que você levaria daqui? Tá? Na sua idade, você olhando essa mesa. Claro que existem outras coisas, né? Da fase de criança, fase adulta. Mas o que vocês levariam? Eu vou apimentar mais. Eu vou pôr o meu celular. Se vocês tivessem que levar, ó. Qual vocês levariam? Ah, não é nada bobo, hein, gente? Olha só, ela escolheu a chave do carro, claro, com certeza, né? Por quê? Olha, já pegou o celular, né, Christian? Escolheria o celular, não é verdade? Por quê? Não que eles estão desprezando as outras coisas, mas na fase que eles estão vivendo, o importante hoje para eles é isso. Obrigado, meus queridos. Ó, leva uma balinha, tá bom? Por participação. Deus abençoe. Vem aqui uma criança, Isa, vem cá. E a Lorena, quer vir aqui? Ela brinca aqui com a gente? Vem cá. Se o papai e a mamãe quiser vir para ela... Ela vem sozinha? Tá bom. Isa, o que você escolheria aqui, ó? Dessa mesa aqui. O que você acha legal? Que se fosse para você levar para casa, não vai levar, né? Só estou falando. Vem cá, linda. Se você tivesse que escolher alguma coisa aqui, o que você levaria? Olha, esse aqui é... Olha só, ela levaria o jogo. Quantos aninhos você tem? 5. 5 aninhos, né? Olha só, um brinquedo de criança. Espera aí. E você, Isa, o que você escolheria? A Isa escolheria um estojinho de maquiagem. Claro que ela não vai escolher uma bexiga, né? A Isa quantos anos tem? 11, já está uma mocinha, né? Mas obrigada. Quer levar a uva, a banana? Quer levar? Quer? Ó, ela quer. Mas o tio vai te dar aqui uma balinha, tá bom? Deus abençoe, viu? Obrigado pela participação. Pode voltar. Vamos aplaudir essa turma que brincou aqui com a gente? Deixa eu pegar meu celular, minha chave do carro, senão, né? Mas isso é algo simples, meus irmãos, mas que representa muita coisa na nossa vida. Ó, leva para a irmãzinha, ela chupa bala? A irmãzinha? Não, tá. Tem alguma criança que quer bala? Hã? Vera? Tô, Vera, vai, segura aí. Quem mais quer bala? Ninguém quer bala?
vai sobrar. Quem quer uma fruta? Quer uma fruta? Vem cá, toma essa fruta aqui, ó. É muita coisa para me levar para casa de volta. Só não posso dar o controle de videogame do Fê, a boneca da Lívia. Sabe, meus irmãos, isso tudo é para que a gente possa entender que existem fases na nossa vida. Que a gente precisa, em algum momento, entender, eu preciso amadurecer. Eu preciso, sabe, entender quem é que está no controle da minha vida. Eu preciso, em algum momento da minha vida, entender que Deus nos chama, mesmo diante desses desafios, a ter uma maturidade que antes a gente não tinha. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver isso, em alguns casos. A Bíblia mostra alguns processos na vida de algumas pessoas, por exemplo, Isaac. Olha só o que diz Gênesis 21, verso 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. O que isso quer dizer, meus irmãos? Era um processo, vamos dizer assim, nessas palavras, era um rito de passagem, da fase de criança para a fase mais jovem. O próprio Abraão entendeu que o seu filho Isaac estava crescendo, e ele deu uma festa por causa disso. Quando nós olhamos agora, resumidamente, o exemplo de Jesus, nós também vemos que lá em Lucas capítulo 2, verso 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Preste atenção nessa palavra, Jesus ia crescendo. Jesus não crescia só de estatura, só de tamanho, o seu corpo de menino, garoto, moço, homem. Não era só o corpo dele que estava se transformando, mas em sabedoria, graça diante de Deus. E quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, meus queridos irmãos, a gente não pode simplesmente se contentar que a gente está crescendo, ou seja, usando umas outras palavras, que a gente só está envelhecendo, e nós vamos, mas a questão não é só essa. Eu preciso, você precisa amadurecer espiritualmente, para que possa vencer as dificuldades. Isso é tão verdade que os adultos aqui sabem disso. Tem assuntos que você conversa com a sua esposa, você não conversa com os seus filhos, porque eles ainda não têm a maturidade para entender o cenário inteiro, para eles, sabe, administrar a situação e tomar uma decisão. Tem assuntos que eu e a Juliana conversamos particular, distante das crianças, porque se elas ouvirem uma palavra, elas não vão saber administrar aquilo na cabeça delas. Por mais que uma criança seja inteligente, por mais que ela, sabe, tem aquelas crianças que são espertas, elas pegam as coisas no ar, né? Você fala, o Felipe geralmente é assim, eu e a Ju às vezes comentam alguma coisa no carro, de volta para casa da igreja, aí ele começa, mas quem é? A gente às vezes fala, olha, tal pessoa está doente, está enferma, a gente comenta, né? E aí ele vai ligando os pontos. Por mais que uma criança, ainda que ela seja esperta, inteligente, mas ela não tem toda a maturidade que precisa naquele momento. E nós também precisamos, meus irmãos, entender que há algumas coisas, talvez nós não temos a maturidade para administrar, mas precisamos alcançar essa maturidade. A exemplo disso, veja comigo lá no livro de Lucas, capítulo 15. A parábola do filho pródigo, nós vamos ler apenas alguns versículos. Lucas capítulo 15, verso 13, que diz assim, no verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Olha aí, a gente falando sobre fome e dificuldade. Esse texto aí apresenta isso para nós. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha para cá um instante. O que é que nós podemos aprender dessa situação, nesse tema que nós estamos falando? Esse filho mais novo nos mostra que ele não tinha essa maturidade para administrar aquilo que o seu pai colocaria nas mãos dele. Por mais que ele tivesse esse direito, por mais que ele queresse essa oportunidade, nós vemos que ele não teve a maturidade suficiente para lidar com aquilo que o seu pai tinha colocado nas suas mãos. Tanto é que o texto nos fala que ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Essa é a questão que nós precisamos entender, que há uma necessidade nossa de amadurecimento. É por isso, meus irmãos, me permita dizer para você, talvez a sua oração ainda não foi respondida, porque você não tem a maturidade suficiente para lidar com aquilo. É duro ouvir e pensar sobre isso, mas a grande verdade é essa. Às vezes nós estamos orando tanto para algumas coisas acontecerem, mas se elas acontecerem, nós não vamos ter a maturidade para administrar aquilo. Por exemplo, um exemplo clássico, que eu já vi e você também já viu isso. Às vezes a pessoa, ela está desempregada. E aí o que acontece? Ora por mim, olha, pede oração aqui, pede oração ali. Não estou dizendo que vamos negar a oração, é só um exemplo. Só que quando a pessoa está desempregada, ela ora, ela jejua, ela busca a Deus, ela está de joelhos, de madrugada, clamando ao Senhor. Mas às vezes, Deus abre uma porta, o que acontece? Hasta la vista, baby. Tchau, Deus. Ela não continua, sabe, naquele processo de amadurecimento. Deus abriu uma porta para ela. Ok, glória a Deus. Agora continua no caminho. Agradeça ao Senhor. Testemunhe das coisas que Deus fez na tua vida. Mas não, é só abrir uma porta. Ela esquece totalmente de Deus. Isso é só um exemplo. Quantas pessoas, muitas vezes, eu preciso casar. Tem gente que, né, assim, tem um... A Lídia vai casar daqui a pouquinho, né, Lídia? Está se preparando, não é o seu caso, tá, Lídia? Que eu olhei aqui, você está aí na minha frente. Mas tem pessoas que falam assim, eu preciso casar, irmão, pastor, ora por mim, eu preciso casar. E a gente caminha junto, ora junto, e aí, o que aconteceu? Olha, eu trouxe na igreja para conhecer o pastor. Maravilha, vamos orar, glória a Deus, vamos consagrar esse namoro. Só que aí passa um mês, você já não vê. Opa. Talvez, né, aconteceu alguma coisa, um imprevisto. Passa 2 meses, passa 3 meses, passa 1 ano. Cadê? A pessoa, às vezes, isso é só um exemplo, meus irmãos, para a gente entender aqui o raciocínio. Às vezes a pessoa não estava pronta, nem para isso. Porque Deus não dá nada para ninguém para sair da igreja. Eu cresci na igreja, e eu entendo dessa forma. Mas só que algumas pessoas, elas não têm a maturidade para administrar aquela questão.
E uma das coisas que a gente precisa entender é que nós necessitamos de assumir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Se Deus nos deu, amém, vamos seguir em frente. Se Deus não deu, vamos seguir em frente, Ele continua sendo o nosso Deus. Mas a gente precisa ter essa maturidade, porque tem pessoas que até por conta do tempo, elas às vezes se desgastam e falam, olha, Deus se esqueceu de mim, olha, Deus não está ouvindo a minha oração, então eu vou abandonar as coisas. Mas não é assim, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, em toda a sua vida, Ele assumiu a sua responsabilidade. Lá em João capítulo 4, 14, verso 6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui nesse versículo está dizendo, eu sou. Jesus não estava colocando a responsabilidade em outro. Olha, o meu Pai ama vocês. Olha, o meu Pai tem um plano na vida de vocês. Sim, o ministério de Jesus foi ensinando isso, mas havia momentos na sua vida que Ele chamava a responsabilidade para si, como esse exemplo que eu separei desse versículo, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu penso, meus irmãos, que em determinados momentos da nossa história, seja ela fácil ou seja ela difícil, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Sabe o que acontece? Às vezes a gente sempre quer achar que a culpa é do outro, ou da outra. Assim como aconteceu lá em Gênesis. Ninguém assume a culpa. Na escola é assim, vamos falar sobre criança e adulto? Né? Na escola é assim, se eles bagunçam, um exemplo, se quebrou lá a carteira, aí chega o diretor na sala e fala, quem quebrou essa carteira? Ninguém assume. Pelo menos na minha época era assim, eu não assumia. Você assumia, Nilson, quando você fazia arte lá? Assumia? A maioria não assume, porque nós somos crianças. Ainda a gente não tem a dimensão, né, do que aquilo vai nos causar. Quando Deus chegou lá em Gênesis e falou assim, olha, o que aconteceu? Porque vocês estão, aqui falando nas nossas palavras, né? Porque vocês estão se escondendo. Quem comeu o fruto? Não vai falar que era maçã, hein? Mas quem comeu o fruto proibido? Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Já começa desde lá. A gente tem esse procedimento, né, de dizer, olha, eu estou desse jeito por causa de fulano. Não, de repente você está assim porque você quer. Porque quem manda na sua vida é Deus, não é nenhuma pessoa. E a gente precisa perceber quais são as sementes que nós estamos plantando. Porque eu creio no que a palavra de Deus diz. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo bem, tem coisas que a gente colhe que a gente não plantou nada. Né? Às vezes vem lá uma tempestade, você não plantou para colher tempestade. Mas são coisas que podem acontecer na vida. Mas, de uma forma geral, a maioria das vezes, nós plantamos as coisas que estamos colhendo. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De repente, seja a sua situação, olha, a minha família está desse jeito por causa de mim. A situação está desse jeito porque eu não pensei direito. Olha, a situação está desse jeito porque eu não fiz as decisões certas. De repente, a gente tem que assumir a responsabilidade. Se nós queremos crescer, se nós queremos amadurecer. Senão,
De repente, você só vai continuar assim na tua vida. Olha, foi ele, foi ela, foi ciclano, foi fulano, é assim, é a vida, é o país, é o governo, é a nação. Aí você vai levar a tua vida assim sempre. Mas eu creio que Deus, Ele tem algo diferente para cada um de nós. Amém, meus queridos? Assim como Jesus, nós precisamos obedecer até o final. Porque é o que a gente está falando tudo aqui. Às vezes a resposta não vem, as coisas estão difíceis, e aí a gente dá na telha e fala, eu vou, sabe, me perdoe a expressão, mas é uma palavra que a gente sempre fala, né? Eu vou chutar o pau da barraca. Só que na vida espiritual parece que algumas pessoas vivem assim também. E não podemos. A Bíblia diz, meus irmãos, ser fiel até quando? Lá em Apocalipse, vamos lá, gente. Ser fiel até quando? Até a morte. Não é ser fiel até o momento que Deus abrir uma porta, ser fiel até a hora que Deus curar de uma enfermidade, ser fiel até amanhã, não. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se a gente quer viver com Deus, e melhor dizendo, se a gente quer ir para o céu, nós temos que ser fiéis, obedecer a Deus até o final da nossa vida. Não adianta dizer, eu vou levar a minha vida espiritual, quando eu falo, né? A minha vida espiritual, mais ou menos, não tem jeito. Ou a gente assume que temos responsabilidades, temos que ter compromisso, temos que viver uma vida com Deus, ou você vai ficar sempre tropeçando na tua vida. E aí você vai ser sempre uma criança que quer ficar brincando de peteca, ainda que alguns adultos brincam, né? Mas entenda bem aqui, eu estou fazendo aqui um contraste. A gente vai querer ainda ficar brincando de carrinho, de boneca. Até quando? Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está às portas aí. O que a gente mais ouve, se Deus quiser, a gente vai preparar uma série aqui sobre sinais dos finais do tempo, é justamente isso. Não, pastor, isso aí é só história, ó, o mundo vai acabar daqui a 1000 anos. Não sei. A Bíblia não diz que vai acabar amanhã e nem 1000 anos, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia diz, que eu tenho que estar preparado. Que você tem que estar preparado para isso, para a volta de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós precisamos amadurecer, ter uma vida espiritual que agrade a Deus e não aos homens. E nós vemos na vida de Jesus esses processos. Tanto é que uma certa vez, Jesus estava na sinagoga. E aí o que acontece? Ele simplesmente, abre a Bíblia não, naquela época, né, a lei, a Torá, e disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, como nós falamos, que Ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus, nós vemos o processo na sua vida de crescimento, nós vemos o processo de amadurecimento, ao ponto dele enxergar que aquele momento era o auge da sua missão, era o ápice da sua missão. Não era uma pessoa perdida, dizendo: olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui na terra. Não, o meu pai me enviou, eu estou aqui com vocês, chamei vocês para ser meus discípulos, a gente está caminhando junto, vamos ver aonde vai dar. Não, nós vemos na vida de Jesus a plena maturidade da sua postura, daquilo que ele tinha como missão, do que ele tinha que fazer e do que não tinha que fazer. Inclusive, quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, é o que ele não tinha que fazer.
a maturidade de Jesus. Quando o diabo ali apresentou algumas tentações para ele, um exemplo disso, ele estava 40 dias sem comer, estava ali em jejum, e ali o diabo astuto oferece para que ele transformasse aquelas pedras em pão. E Jesus teve a maturidade de dizer, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É essa maturidade cristã que o Senhor deseja de nós. E não a gente ficar fraquejando, uma hora tenho fé, outra hora não tenho fé. Hoje de manhã, para quem assistiu, nós falamos que nós precisamos ter fé e não ter medo. Ah, pastor, como que eu não vou ter medo diante de uma situação dessa? Nós podemos ter medo, nós somos seres humanos, mas existem sensações, sentimentos e emoções quando avançam a linha da confiança de Deus, não é aquilo que o Senhor quer para nós. Se não fosse assim, Ele não teria dito, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos com nada. Pastor, quer dizer que eu não tenho que andar ansioso com aquela conta que eu tenho que pagar? Não andeis ansiosos com nada, confie. Pastor, mas eu preciso alimentar a minha família, preciso dar um alimento para os meus filhos. Não andeis ansiosos com nada. Na Bíblia nós vemos isso, que o próprio Abraão é exemplo, né? Quando o Senhor pediu seu único filho. Aí o que aconteceu? Abraão foi lá, pegou Isaac, seu filho, foi lá para o monte. Quando seu filho perguntou, pai, mas cadê o cordeiro? Abraão disse o quê? Hein, irmãos? Deus proverá. Deus proverá. E é essa confiança que a gente tem que levar no peito, meus irmãos. Porque senão, eu estou falando aqui para a minha igreja, para o meu rebanho, que a gente caminha junto. Porque senão, a gente vai ser como um ímpio, que não tem o Deus que nós servimos. E a gente fica andando de um lado para o outro, dando cabeçada. Nós vamos passar por lutas, está claro isso na palavra. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos um Deus em que nós podemos confiar, e que se você estiver passando por necessidade hoje, Ele tem poder para mudar essa situação até amanhã. Mas nós precisamos confiar, acreditar, não ser meninos. Ai, claro, às vezes, né, eu fico empolgado aqui, né, a gente fala, mas no dia a dia, ali na prática, é duro, eu sei o quanto muitos irmãos, muitas vezes nos procuram, pastor, não sei o que fazer, o que eu faço agora, qual a decisão, que caminho a gente vai, qual o rumo. Queridos, a gente tem que confiar em Deus, se agarrar a Ele e falar, ó, Deus está no nosso barco, irmão, então confia aí, acredite, Deus é contigo em nome de Jesus. Crer. E não, ai, será? E agora? Vamos para lá, para cá? Ih, agora as coisas me levaram para cá, agora as coisas me levaram para lá. Ó, o vento está indo para cá, então eu vou. Sabe, criança é assim. Criança é assim, né? A gente, já estou terminando, a gente vê, né, quando a criança está lá brincando com a sua bola, e aí, quando ela é o dono da bola, todo mundo está lá apoiando ela. Chama ele para o nosso time, ele é nosso, ele é dono da bola. Escolhe ele porque ele é o dono da bola. Já aconteceu isso com você? Criança é assim, não quer saber se o cara é bom, se é ruim, ele é o dono da bola, então ele vai ser do meu time. Queridos, Deus nos chama para a gente confiar nele, mesmo em meio à dificuldade, a gente declarar e dizer, Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim,
Pai, mesmo diante de tantas coisas, eu confio, eu vou continuar acreditando que o Senhor tem uma resposta para essa situação. Deus, ainda que eu não estou vendo, mas eu acredito que o Senhor trará uma solução para esse caso. E cremos que Deus está no controle da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Não, melhor, fique sentado e vamos orar. Fique sentado onde você está e vamos orar. O Senhor está dizendo para você esta noite, meu querido, para você viver por fé e não pelo que você vê. A palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não vive por aquilo que você vê, você vive pela fé. Então que nessa noite você possa crer que Deus está cuidando de você, mas você precisa amadurecer. Qual é a área da tua vida, meu querido, que você precisa crescer? Será que é na comunhão com Deus? Será que no teu chamado que Deus está fazendo já há muito tempo para você servir em alguma área? Será que é na sua vida espiritual você consertar algum detalhe? Amadureça, cresça, maturidade, é isso que Deus quer. Nós temos as nossas fases. Quando você se converteu, você era um bebezinho. Quando você se batizou, você era um recém-nascido. Mas hoje, passou um mês, um ano, 5, 10. Deus não quer que você seja uma criança na fé. Ele quer que você seja um homem, uma mulher madura, que crê nele, que confia nele, que sabe que ele está no controle de todas as coisas. Por isso, ore ao Senhor e diga: Deus, eu falhei porque, sabe, eu vivi muito tempo da minha vida como criança de um lado para o outro, mas hoje, Deus, eu quero mudar de fase, eu quero mudar de momento na minha vida, eu quero crer mais, eu quero confiar mais, eu quero ter a certeza que o Senhor tem algo diferente para a minha vida. Oh Deus, muitos aqui, Pai, estão mudando a sua vida, a sua história, estão mudando dessa fase de criança para um homem, uma mulher adulta. Há muitos aqui, ó Deus, que estão fazendo esse compromisso, dizendo: eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé. Não quero ser mais um menino levado de um lado para o outro. Essa fase ficou para trás. Então encerre essa fase na tua vida e comece um novo ciclo. Um novo ciclo, é isso que Deus está falando no teu coração. Independente da tua idade, porque entenda bem, quando Deus falou para Abraão que ele seria pai, Abraão já tinha uma idade avançada. Quando Deus chamou Moisés, ele já era praticamente um homem adulto, já indo para outra fase de idade, mas Deus tinha algo para eles. E a mesma coisa para você que está aqui nessa noite, que nos acompanha na transmissão. Há um novo ciclo para você. A maturidade de Deus está vindo para você, mas você precisa decidir e querer isso hoje. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero viver algo novo de Deus na minha vida. Mas a partir de hoje, você está entrando num novo ciclo, um processo novo de Deus. Creia nisso, que Deus vai fazer muitas coisas na tua vida, coisas que Ele não revelava para você, porque você ainda era uma criança, mas Deus vai te revelar coisas novas, coisas que agora você está pronto para ouvir e viver. Virão coisas na tua vida que irão te surpreender, sabe por quê?
porque até ontem você ainda era uma criança e não tinha a capacidade de administrar. É o Senhor que está falando com você. E que agora, nessa nova fase, virão coisas nas tuas mãos. Deus vai colocar nas tuas mãos coisas novas, e agora você sim tem a capacidade de administrar e de vivê-las. Agora é um tempo novo na tua vida, é uma nova história. Oh Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas suas mãos, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor quer nos fazer crescer, amadurecer, Pai, e não sermos mais meninos levados de um vento de um lado para o outro, mas a partir de hoje estamos firmando, reconhecendo a nossa aliança contigo, Pai. Cada um aqui tem uma história, alguns estão sendo renovados, outros estão recomeçando, outros estão resgatando o primeiro amor. Enfim, ó Deus, cada um aqui está numa fase, mas o que importa, ó Deus, é que há um novo ciclo do Senhor em nossas vidas, e é um novo ciclo de amadurecimento, de crescimento, de bênçãos, de coisas que quando nós éramos crianças não tínhamos capacidade de ouvir e receber, mas nesta noite, Pai, a partir desta noite, Deus, muitos aqui estão recebendo uma nova estação na vida, um novo momento, um amadurecimento, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Você viverá coisas grandiosas, coisas poderosas de Deus na tua vida. Receba essa palavra, aplique fé em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quem crê, aplauda ao Senhor, adore a Ele com suas palmas. Só mais um instantinho, agora antes de encerrar, queria pedir que as mulheres ficassem de pé, que a gente vai orar. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, é comemorado no mundo todo, todas as mulheres, de qualquer idade, né, para a gente orar. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja com você, né? Sobre esse tema de maturidade, quantas mulheres precisam amadurecer, né? Às vezes até rápido demais, mas Deus é contigo, viu? Deus te fortaleça e Deus te ajude cada dia mais. Receba o nosso abraço. Hoje a gente não pode se abraçar, mas receba o nosso abraço, o nosso carinho por todas vocês. Vamos orar? Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor por essas mulheres que ficaram de pé representando as irmãs e mulheres da nossa igreja. Que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor se faça presente no dia a dia, fortalecendo a sua vida, dando ânimo, ajudando elas a enfrentar toda e qualquer dificuldade. Cada uma delas, em cada uma das suas fases, vivem as suas lutas e os seus problemas, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-las nessa noite. Sejam mães, esposas, filhas, mulheres donas de casa, mulheres que administram uma empresa, enfim, ó Deus, cada uma delas na sua realidade, que o Senhor esteja cuidando, livrando de todo mal, e que elas possam permanecer firmes no caminho do Senhor. Te agradecemos também pelo coral Vozes, que completa amanhã 38 anos da nossa igreja. Que o Senhor abençoe essas preciosas irmãs que há tanto tempo já louvam o Senhor. Continue cuidando delas e de suas vidas também. Muito obrigado, Pai, por essas mulheres tão especiais nas nossas vidas. Continue sustentando, dando a provisão e ajudando elas em todo passo que elas precisam dar. Nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, uma ótima semana. Feliz Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço.